Bem, bom dia. Eu me chamo Rafael Tastano, sou professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil, e atualmente estou como editor associado do Journal of Physical Activity and Health. Hoje teremos uma entrevista com os autores de dois recentes artigos publicados no jornal, que teve como foco o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, os nossos convidados de hoje são o professor Leandro Garcia, brasileiro, professor da Queen's University Belfast. Temos também o professor Daniel Umpierre, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizado lá no sul do Brasil, e a professora Cristiane Ravagnani, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na região do Centro-Oeste. Então, em nome da revista, eu agradeço a disponibilidade de vocês para essa entrevista. Bem, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, ele foi lançado recentemente pelo Ministério da Saúde e teve como base um grupo de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil para essa construção. Tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que esse guia de atividade física para a população brasileira tem em comum e no que ele se diferencia dos demais guias já publicados? Oi, Rafael, muito obrigado, primeiramente, pelo convite para a entrevista e pela pergunta também, que é muito interessante, muito importante. Eu vou começar por aquilo que é diferente entre o nosso guia e os demais guias, e depois passo para aquilo que é similar com os demais guias recentes, tanto nacionais como o novo guia da Organização Mundial da Saúde. O que temos de diferente em relação a esses outros guias, eu acho que, primeiramente, é um capítulo que é focado no ambiente escolar, né, que aqui no Brasil é de grande importância, de grande relevância para a promoção da atividade física entre jovens. Então, essa é uma novidade no nosso guia, não é do nosso conhecimento, não é do nosso conhecimento nenhum outro guia que também tenha um capítulo dedicado especificamente à atividade física na escola, e do nosso ponto de vista, é um ganho, um avanço que é importante, especialmente no contexto brasileiro. Uma outra diferença que eu gostaria de ressaltar é que muitos guias ao redor do mundo, né, e assim como o guia da OMS, esses guias são escritos, muitas vezes, pensando nos tomadores de decisão, naqueles que desenham políticas públicas que efetivamente afetarão a atividade física dos indivíduos, dos seus cidadãos. Mas muitas vezes esses guias usam frases, né, e mensagens que são não tão simples assim de entender pela população de uma forma geral. Nós escrevemos o guia já com uma perspectiva diferente. A gente espera, claro, que o nosso guia ajude a orientar aqueles que tomam decisões, desenham intervenções, a promover a atividade física, mas todo o conteúdo do guia foi escrito numa linguagem simples, que comunique diretamente com a população e que também tem um caráter educacional, né? Então, por exemplo, a gente tem um primeiro capítulo, que também não é comum ver em outros guias, que explica a diferença entre a atividade física no domínio do lazer, no domínio do trabalho, no domínio do deslocamento, no domínio da casa, né? Que explica a diferença entre atividade física e exercício físico, que explica também, por exemplo, quando a atividade física efetivamente está relacionada com aptidões cardiorrespiratórias, ou, enfim, força muscular né, e outros aspectos da aptidão física. Então, também tem um caráter educacional que facilita com que o leitor, né, entenda o resto da mensagem no documento, né? E dentro de cada um dos capítulos, que eu vou tocar num instante, também, além de informar o volume de atividade física esperado para aquele grupo da população, a gente também tem dicas, né, de como efetivamente as pessoas podem incorporar aquele volume de atividade física no seu dia a dia. Então, essas são algumas diferenças, talvez, algumas particularidades no nosso guia, que nem sempre a gente observa em outros guias nacionais ou no guia da OMS. O que a gente tem de similar com esses outros guias primeiramente, uma estruturação do documento por faixas etárias, né, por grupos da população, na verdade. Então, a gente tem
recomendações específicas para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos e para outros grupos da população, como pessoas gestantes, né, ou que acabaram de ter os seus filhos, e também pessoas com deficiência. Né? Então, a gente tem capítulos dedicados para cada um desses grupos da população. E a forma como essas recomendações foram geradas, né, também é muito similar entre o nosso guia e guias em outros países. Né? Então, nosso guia, para gerar as recomendações do nosso guia, a gente teve um trabalho bastante extenso de revisão sistemática da informação que existe na literatura científica para cada um desses grupos da população, assim como é feito também em outras publicações parecidas, em outras recomendações nacionais e a recomendação da Organização Mundial da Saúde. De forma geral, as recomendações em si, né, o volume de atividade física que a gente recomenda, também é muito parecido com aquilo que está no guia da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, e também de outros guias nacionais. Obrigado, Rafael. Bem, obrigado, professor Leandro. E aí vem a segunda questão, que é a seguinte. Considerando que o Brasil é um país de tamanho continental, com diversidade cultural e com expressiva inequidade social, quais foram os cuidados metodológicos que vocês tiveram para garantir essa inclusão? Professora Cris? Ok, Rafael, obrigada pela oportunidade de fala. Então, a questão da representatividade foi pensada desde o início, desde a concepção do projeto, onde na escolha do comitê científico já foram selecionados experts na área de todas as regiões do Brasil, além de representação da sociedade, da Organização Pan-Americana de Saúde, um consultor internacional, representantes do Ministério da Saúde, e nesse grupo todo, 70% eram mulheres. Além disso, na hora de formar os grupos de trabalho do projeto, foi feito um edital público e praticamente todos os estados do Brasil foram representados nesse processo de construção, com exceção, se não me engano, de 2 estados apenas. Além disso, nós fizemos escutas, grupos focais, rodas de conversa com o público-alvo do projeto, ou seja, crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, além das pessoas que estão diretamente relacionadas a esse público, como os pais, cuidadores, professores, gestores, enfim, uma representação de todas esses ciclos da vida e das necessidades das pessoas com necessidades especiais. Bom, e aí, para finalizar, no processo de consulta pública, foi feito convite pelo Ministério da Saúde para diversos setores, instituições nacionais, conselhos profissionais, sociedades organizadas. Todos eles participaram, então, nesse processo de consulta pública, teve representação de todas as regiões do país, além dessas representações que eu citei, além também estudantes, pesquisadores, profissionais, organizações sociais, então, puderam participar desse processo para a gente criar, sim, um documento que fosse representativo do nosso país. Bem, obrigado, Cris, pela resposta. E, por fim, eu gostaria de saber do professor Daniel quais são as estratégias adotadas agora para a difusão do guia para a população brasileira. Quais são os próximos passos? Olá, Rafael. Também agradeço pela pergunta e pela oportunidade de a gente poder discutir em relação às publicações, mas também em relação ao guia e quais são os desdobramentos a partir disso. O guia teve um esforço importante de disseminação. Em cópias impressas foram distribuídas mais de 74 mil cópias para secretarias municipais e estaduais de saúde, também para alguns órgãos que podem, né, difundir e disseminar esse material. A gente teve a publicação no seu formato digital em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, então isso possibilita que pessoas que não têm o português como sua língua nativa também tenham a oportunidade de fazer a leitura do documento.
Em termos de acessibilidade, a gente tem versões, né, o guia foi distribuído também uma versão em áudio e em braille, e para facilitar a implementação de algumas ações, exatamente como tu colocou na pergunta anterior, respeitando diversidades que são imensas no Brasil, né, e também desigualdades, existe um material suplementar para gestores e profissionais de saúde que exatamente visa orientar, informar e poder gerar essa cocriação. E nisso que eu acho que, tanto no âmbito do Ministério para futuras ações, mas também no âmbito da população, nós como acadêmicos, profissionais de saúde ou de diferentes áreas, o importante é que todos esses atores, todas essas partes possam olhar o guia e enxergar que esse é um material muito voltado realmente para a população, para o público, e que isso, como tu traz esse questionamento e um pouco de desafio para a gente pensar em relação a essa pergunta, que isso possa ser um passo para realmente futuras ações, porque um guia bom certamente é um guia baseado em evidências, é um guia representativo e bem construído, mas a parte da disseminação não pode ser esquecida. Também é um guia bem difundido, bem disseminado, e nesse sentido que eu acho que o nosso desafio ele continua, né? Não se inicia, já iniciou na criação do guia, mas ele continua e se incrementa também a partir de agora. Eu acho que isso é um convite para que todos nós possamos acessar o guia e pensar em formas de aumentar a oportunidade de atividade física para a população brasileira. Isso me chega. Muito obrigado, Daniel, pela resposta. Na verdade, obrigado a todos. Em nome da revista, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês para essa entrevista e até a próxima. Muito obrigado.